Menosprezadas por muitos alunos, as disciplinas História e Geografia são das mais importantes para a formação. Com a História, você não repete os erros do passado. Com a Geografia, você vislumbra suas riquezas e, na vertente geopolítica, aprende como as manipulações em cenários internos e externos roubam suas riquezas. O Brasil passou a ser exemplo em cursos universitários internacionais de geopolítica, como exemplo de lawfare, aquela guerra jurídica usada para a derrubada de regimes. A bola da vez para estudo agora é a Bolívia. Há poucos anos houve um golpe de Estado com participação direta da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Internamente, o golpe boliviano foi organizado por militares, policiais, políticos de extrema-direita e pastores evangélicos. O golpe colocou no poder a extrema-direita boliviana, que com um governo provisório não pôde retardar por muito tempo uma nova eleição. Após a eleição, o Partido Socialista venceu com facilidade, mais de 55% dos votos, confirmando que a OEA foi apenas um instrumento externo para o golpe de Estado. O gosto por golpe de Estado foi tanto que não passou nem um ano e a elite boliviana já quis dar outro. Tudo foi revelado por gravações telefônicas. O ministro da Defesa da autoproclamada presidente da Bolívia, Janine Áñez, poucos dias antes da eleição, que elegeu o atual presidente boliviano, negociou contratação de mercenários para impedir a posse de Luiz Arce. A América do Sul é a terra dos absurdos, por isso somos tão subdesenvolvidos. Esta gravação mostra a terrível realidade da nova moda na América do Sul, a contratação de mercenários estrangeiros armados para mudança de realidades políticas. Como está sendo feita esta prática? Quem está envolvido? Quais as consequências? Estas são as grandes questões do momento. Gravações telefônicas e e-mails vazados revelam que o ministro boliviano Luiz Fernando Lopes estava pronto para usar tropas estrangeiras a impedir a volta da esquerda ao poder. Tudo isso foi revelado pelo The Intercept. Quem articulou o golpe de Estado com mercenários estrangeiros foi a ala militar boliviana. Como diz o escritor Eduardo Bueno, lugar de milico é na caserna. Quando se metem na política, não dá certo. A investigação foca em ligações telefônicas do então ministro de Defesa, Luiz Fernando Lopes, e o contratante norte-americano chamado Joey Pereira. Participou das negociações como tradutor Luiz Cyber Ramos Soares. Sim, leitor, parece um filme de baixo orçamento. I can get up to 10,000 men with no problem. I don't think we need 10,000. Es un gran dato. All special forces. I can also bring about 350 what we call LEPs, law enforcement professionals, to guide the police. A chamada telefônica, que é a principal investigada sobre o ex-ministro e o contratador definindo os detalhes, como o número de mercenários que seriam trazidos do exterior, também foram tratados sobre o tipo de contrato, a logística e a forma de transporte. As forças especiais seriam transportadas para a Bolívia com o número de 10 mil mercenários. Seriam trazidos também 350 LEP, que eles chamam Law Enforcement Professionals, que deveriam controlar as polícias. O contratante americano comunicou que os militares embarcariam em aviões desde Miami até a Bolívia. Explicava também que de nenhuma maneira Washington ficaria implicado. Afirmou que seria como um exército privado, pois os contratos seriam feitos por empresas privadas. O contratador de mercenários também afirmou que as empresas que assinariam os contratos já existem e atuam na Bolívia. Difícil imaginar que uma tal operação com tal envergadura, montada em território norte-americano, pudesse passar sem ser percebida ou controlada pelos Estados Unidos. Tal ato extremo, se levado a cabo, causaria milhares de mortos na Bolívia.
Justificado por qual temor? Se acabaria com as forças armadas de seu país e a trocaria por milícias venezuelanas e cubanas? O que justificaria tal ato? Várias mídias como a BBC, a DW e o País passaram a criar matérias falsas sobre que Evo Morales estaria treinando e armando índios bolivianos. Estas reportagens são pressupostas desde o primeiro governo de Evo Morales, mas nunca passaram de pressupostos. Nas ligações telefônicas, o ex-ministro de Defesa da Bolívia garantiu aos mercenários que 95% dos oficiais apoiariam o golpe executado pelos mercenários estrangeiros. Disse que haveria resistência só de um grupo minoritário do exército que apoiaria Arce, só pelo motivo dele ter ganho a eleição. O golpe de Estado não aconteceu e Arce assumiu a presidência. O plano de Lopes não foi levado a cabo, mas não foi por causa do seu despertar democrático. Não ocorreu por desacordos entre Lopes e o ministro do governo Anis, Arturo Murilo. Este último comandava a polícia. No último golpe, a polícia e as forças armadas pediram para Evo Morales que renunciasse. Por causa do pedido, muita gente acreditou que em 2019 não houve realmente um golpe de Estado. Um plano de desembarque de 10 mil soldados mercenários armados na Bolívia seria difícil convencer alguém que não se tratava de um golpe. O medo do fracasso fez os dois ex-ministros não levarem o plano adiante e fugiram do país. Adivinha para onde? Fugiram para o Brasil. Estão sendo procurados pela Interpol. Murilo saiu do Brasil e foi aos Estados Unidos, paraíso dos golpistas, onde achou que lá estaria livre de problemas. Foi uma jogada genial de Murilo. Lá, ele ficou realmente livre das autoridades bolivianas. O que ele não contava é que seria preso por autoridades norte-americanas por suborno e lavagem de dinheiro que ele fez durante uma operação de importação de gás lacrimogênio para a Bolívia, quando era ministro de Anis. O que devemos aprender destes acontecimentos e que devemos abrir o olho: temos um presidente com perda de popularidade e que fala aos quatro ventos de golpe. Já observamos uma tentativa de desembarque de mercenários norte-americanos armados na Venezuela para provocar um golpe de Estado. A maioria destes mercenários ou foram mortos ou presos pelo exército venezuelano. Naquele caso, também surgiram áudios de opositores venezuelanos tratando com mercenários. Até surgiu um contrato que dizia, na sua cláusula 16, que o Brasil daria guarita e livre passagem para os mercenários. A similaridade com a tentativa de golpe na Bolívia e na Venezuela existe até no contrato assinado, como mostram as ligações telefônicas. O grande problema nestes episódios é que estamos vendo nascer uma nova tendência. Estão as elites sul-americanas convencidas a contratar mercenários estrangeiros para garantir que seus representantes políticos sempre estejam no poder, custe o que custar?